Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é de português. Abra o livro nas páginas 11 e 12. Vamos lá? Olha só, nós vamos falar sobre pronomes, ok? Vocês já conhecem o que é pronomes, certo? Então, olha só, pronomes já quer dizer pronome, quer substituir um nome ou um substantivo por um pronome, ok? A palavra pronome representa um nome, um termo, com função de um nome, um adjetivo ou toda oração que segue ou antecede. Então, olha só, nós temos aqui os pronomes que vocês já conhecem, certo? Que é eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? Aqui nós temos os 3 primeiros pronomes, certo? Que estão da pessoa do singular. Nós temos primeira pessoa do singular, o pronome eu, da segunda pessoa do singular, tu, ele ou ela, da terceira pessoa do singular, ok? Aí nós temos aqui nós, da primeira pessoa do plural, vós, da segunda pessoa do plural, eles e elas, da terceira pessoa do plural. Então, os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? Olha só, nós temos um exemplo aqui, ó. A menina saiu de carro. Ela saiu de carro. Vocês observaram que o substantivo menina foi trocado por um pronome ela? Viram? Olha só, a menina saiu de carro. Ela saiu de carro. Quem saiu de carro? Ela. Esse pronome é a menina, certo? Esse pronome ela está substituindo esse substantivo aqui, ok? A menina, certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Olha só. Antes de conhecermos um pouco mais sobre o assunto, observaremos estas frases. Olha só. O garoto estava aflito pela chegada de seu aniversário. Ele havia convidado todos os seus amigos. Então, olha só. Esse substantivo garoto, aqui ele foi substituído pelo pronome ele, certo? Do caso reto, da terceira pessoa do singular. Então, olha só. Para não ficar repetitivo, eu vou falar assim, ó, o garoto estava aflito pela chegada do seu aniversário. E aqui repetir novamente, o garoto havia convidado todos os seus amigos. Então, olha só. Para não colocar o garoto, não repetir, a gente trocou o substantivo garoto por o pronome ele, certo? Ele havia convidado todos os seus amigos. Quem convidou os amigos? O garoto, entendeu? Então, esse pronome aqui está se referindo esse pronome ele está se referindo ao garoto. Então, olha só. Percebemos que as frases falam sobre uma determinada pessoa, isto é, o garoto, tá vendo? Então, se refere a o garoto. Então, vamos lá. Olha só. Para evitar que o substantivo garoto fosse repetido na segunda frase, foi usado um termo que desempenha a função de substituí-lo, certo? Então, assim, ó, o pronome ele substituiu a palavra garoto, ok? Olha só. O termo é o pronome pessoal ele. Por isso, podemos dizer que o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, ok? Então, os pronomes, eles substituem um nome ou um substantivo. Vamos lá. Olha só. Cláudia gosta muito de estudar. Nós vamos trocar esse substantivo Cláudia por um pronome do caso reto, ok? Então, vamos lá. O que a gente pode colocar aqui? Que pronome a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar ela gosta muito de estudar, certo? Então, nós trocamos esse substantivo Cláudia pelo pronome ela, tá vendo? Quem gosta de estudar? Cláudia. Então, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Os estudantes participaram da festa. Então, aqui, os estudantes, nós temos que trocar por um pronome do caso reto. Então, olha só. Como está no plural, nós temos que trocar por um das pessoas do plural, do caso reto das pessoas do plural, certo? Então, nós vamos colocar assim, ó. Eles
participaram da festa, ok? Viram? Quem participou da festa? Os estudantes, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Os pronomes subdividem em várias classes, mas inicialmente estudaremos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Então, agora, nós vamos estudar os pronomes do caso reto e oblíquo, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos uma tabela com os pronomes, certo? Pronomes pessoais são palavras que substituem os nomes e representam as pessoas. Então, aqui nós temos, as pessoas são do singular e do plural, ok? Aí nós temos aqui os pronomes do caso reto, certo? E os do caso oblíquo. Do caso reto, nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, ok? Da primeira pessoa do singular, nós temos no caso reto, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, ok? Então, assim, olha aqui, a primeira pessoa do singular, a pessoa que fala, eu vou sair, certo? Eu estou me referindo a eu. Segunda pessoa do singular, pessoa com quem se fala. Então, tu vais comigo? Então, eu estou me referindo a outra pessoa, certo? Com quem se fala. Então, olha só, pessoa com quem se fala. Na terceira pessoa do singular, certo? Ele, é a mesma coisa, certo? Ele vai contigo ou comigo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui no plural a primeira pessoa, nós, né? Que é a pessoa que fala, nós vamos, tá certo? Pessoas com quem se fala, o vós, ok? E pessoas com quem se fala, eles ou elas. Então, olha só. Aqui nós temos do caso oblíquo. A primeira pessoa do singular. Me, mim, comigo. Certo? Aqui na segunda pessoa do singular do caso oblíquo. Te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. O, a, lhe, se, si, consigo. Ok? Agora do plural do caso oblíquo. Primeira pessoa do plural. Nos e conosco. Segunda pessoa do plural do caso oblíquo. Vos e convosco. Terceira pessoa do plural do caso oblíquo. Os, as, lhes, se, si e consigo, ok? Então, aqui nós temos essa tabelinha. Então, olha só. Nós temos aqui, assim, ó. Para facilitarmos mais o nosso entendimento quanto ao emprego correto dos pronomes, analisaremos as frases que seguem. Então, olha só. Nós temos aqui, ó. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando pelo shopping. Então, olha só. Encontrei a Marcela ontem. Eu a vi passeando no shopping. Esse a aqui, ele está se referindo a quem? A Marcela, não é? Ele se refere a Marcela, certo? Eu a vi passeando pelo shopping. Então, ele se refere a quem? A Marcela, ok? E aqui ele está no caso oblíquo, do pronome do caso oblíquo, tá certo? Para não repetir, eu vi a Marcela ontem, entendeu? Então, assim, a gente usou esse a, ok? Então, vamos lá. Esse encontrei, ele está no lugar de eu encontrei a Marcela, certo? Ao invés de eu falar, repetir o pronome aqui, eu coloquei encontrei a Marcela. Quem encontrou? Eu, tá certo? Então, olha só. Você notou que na primeira, o pronome pessoal do caso reto, eu, não está bem claro? Que é aqui, gente, encontrei. Tá vendo? Não está aqui, mas eu sei que quem encontrou? Eu, certo? Não está claro, mas podemos identificá-lo pela palavra encontrei, ok? Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender isso, vamos entender como isso ocorre. Imagine você
falando desse modo. Gente, muita gente fala nesse modo ainda, tá? Está errado, olha só. Eu vi ela passeando pelo shopping. Gente, esse eu vi ela está errado. Vi ela é uma rua bem estreitinha, tá certo? Então está errado. Jamais eu posso usar esse termo. E muita gente usa, não é verdade? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso escrever assim. Eu vi passeando pelo shopping. Ok? Eu posso colocar assim. Viram como ficou melhor? Tá vendo? Eu não posso falar eu vi ela passeando pelo shopping. Está errado, gente. Eu a vi passeando pelo shopping. Tá certo? Então, olha só. Como o som ficou estranho, não é mesmo? É exatamente por essa razão que devemos entender bem o emprego dos pronomes oblíquo. E o mais importante, sabermos utilizá-los corretamente. Tá vendo? Então, vamos lá, continuando aqui. Olha só, vejamos a frase abaixo e vamos reescrevê-la usando os pronomes do caso reto e do caso oblíquo, certo? Então, vamos lá, de acordo com o caso. Então, olha só. Minha mãe me chamou no quarto. Minha mãe disse que estava com sede. Eu levei uma limonada para agradar a minha mãe. Observem aqui, gente. Como está repetitivo a palavra minha mãe, tá vendo? Não ficou repetitivo? Então, agora, nós vamos reescrever essa frase, trocando essa minha mãe por os pronomes do caso reto ou oblíquo, ok? Então, vamos lá. Olha só. Vamos iniciar aqui, ó. Olha só. Vamos iniciar. Minha mãe me chamou ao quarto. Olha só, me chamou ao quarto. Então, nós não vamos repetir minha mãe de novo. Então, olha só. Os pronomes do caso reto, eles vêm sempre antes do verbo. O verbo vem na frente deles, certo? É igual falar assim, eu ando. Então, eu é o pronome e ando é o verbo. Então, vocês estão vendo que o eu veio antes do verbo. Aí, aqui nós temos assim. Minha mãe disse que estava com sede. Então, nós temos aqui um verbo, então, antes do pronome. Então, eu tenho que colocar um pronome do caso reto. Então, eu vou colocar assim, ó. Ela disse que estava com sede, ok? Eu levei uma limonada para agradar minha mãe. Então, olha só. Já no caso oblíquo, ele vem depois do verbo, certo? No caso reto, eles vêm antes do verbo. E já no caso oblíquo, eles já vêm depois do verbo, ok? Então, olha só. Eu levei uma limonada para agradar. Então, assim, ó, para aqui que a gente vai mudar, ó. Para agradá-la, ok? Para agradá-la. Viram? Viram como ficou? Minha mãe me chamou ao quarto. Ela disse que estava com sede. Eu levei uma limonada para agradá-la. Tá vendo? Como ficou melhor? Não ficou repetitivo, minha mãe, minha mãe? Então, observem aqui, olha só. Nós temos aqui, ó. Nós completamos com o pronome ela, certo? Esse pronome ela é do caso reto, não é? Pronome do caso reto, certo? Está no singular, na terceira pessoa do singular, certo? Agora aqui, ó. Aqui, ó. Agradá-la. Esse lá, ele significa pronome, significa um pronome do caso oblíquo. Oblíquo. Por quê? Porque ele vem depois do verbo. E aqui, ó, ela disse. Esse disse
o pronome vem antes do disse, certo? Então, o pronome que vem antes do verbo, ele é um pronome do caso reto, ok? Ela disse, tá vendo? Disse é um verbo. Então, o pronome do caso reto, ele veio antes. Já aqui, ó, agradar, certo? É um verbo. E o lá é um pronome do caso oblíquo. Então, ele veio depois do verbo. Entenderam? E aqui no texto, na frase, nós também temos um pronome do caso oblíquo, o me, tá vendo? E aqui nós temos o eu também, ó, do caso reto, ok? Então, vamos lá. Olha só, dica. Olha só uma dica legal para vocês aí. Os pronomes pessoais do caso reto geralmente aparecem antes do verbo, pois são eles que realizam a ação. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Ela disse. Tá vendo? Então, aqui, ó, o pronome do caso reto veio antes do verbo. Então, o verbo veio depois, tá vendo? Observem aí, ó. O verbo veio depois do pronome. Então, aqui eu uso o pronome do caso reto, ok? Agora, aqui, ó. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por sua vez, aparecem após o verbo, pois são eles que sofrem a ação. Então, olha só. Disse-me, tá vendo? Disse-me, ele veio depois do verbo, ok? Então, aqui, ó. Disse-me, o oblíquo, ele veio depois do verbo, tá vendo? O verbo tá aqui. Então, todos os pronomes, eles são usados assim. Do caso reto, é antes do verbo, e do caso oblíquo, depois do verbo, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, observação. Os pronomes o, a, os, as se transformam em lo, lá, los, las, quando vem depois dos verbos terminados em R, S ou Z. Olha só o exemplo. Ele vai vender o carro. Ele vai vendê-lo. Tá vendo? Foi substituído. Olha só. Agora aqui, ó. No, na, nos, nas. Quando vem depois de verbos terminados em som nasal. Ou seja, olha só, eles levaram o cachorro, eles levaram-no. Então, olha só, o som que sai, o no, ele sai pelas nossas narinas, certo? Por isso que a gente fala o som nasal, ok? Então, vamos lá. Ó, temos um exemplo aqui, ó. Vou pagar o empregado. Vou colocar assim, vou pagá-lo. Opa, vou pagá-lo, tá certo? Agora aqui, ó. Mário cortou a grama. Mário cortou-a, tá certo? Tá vendo? Vocês observaram? Então, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. Vocês observaram que o pronome do caso oblíquo, ele veio depois do verbo, certo? Então, vamos lá, olha só. Aqui nós temos outro exemplo aqui, ó. Vamos completar com os pronomes eu. O eu é o pronome do caso o quê? Do caso reto, não é? Da primeira pessoa do singular. Ou me. O me, ele faz parte do pronome do caso oblíquo, tá certo? Então, vamos lá. Vovô deu dinheiro para, eu coloco eu ou me. Olha só, vocês estão vendo que comprar é um verbo. Então, o que vem antes do verbo? Eu, certo? O pronome eu, do caso reto, ok? Então, aqui, ó, aquelas flores são para mim, ok? Não é difícil. Então, vamos lá. Olha só, agora é com você. Realize as atividades nas páginas 11 e 12. Na próxima aula, faremos as correções. Qualquer dúvida, me chame. Estou aqui para ajudá-los. Nossa videoaula está disponível no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp e no site Tec Educar, ok? Beijos e até a próxima aula.